Hoje vamos iniciar os estudos sobre o fluxo bidimensional. Nós havíamos falado sobre o fluxo unidimensional, então vamos apresentar agora os conceitos relacionados com os estudos para entendermos o comportamento do fluxo no processo bidimensional. Então, antes de mais nada, eu gostaria de salientar aqui a importância dos estudos sobre fluxo em solos. As grandes guerras aí sempre foram por conquistas de terras, mas em breve nós vamos ter uma guerra, espero que não seja uma guerra propriamente dita, mas por água limpa. Então é importantíssimo nós entendermos como nós podemos gerir as águas. Então é muito importante esse estudo por conta desse aspecto também. Bom, então vamos observar aqui um exemplo prático. Nessa imagem aqui de cima nós temos um esquema ilustrativo aqui de uma situação onde eu tenho um canal, por exemplo, né? Uma encosta e um rio aqui embaixo. E do ponto de vista estratigráfico, nós temos um solo mais argiloso, confinando uma camada mais arenosa que, de certa maneira, conecta esse canal a esse córrego aqui embaixo. Nós tínhamos visto fluxo unidimensional, então este é um exemplo onde a gente pode simplificar o fluxo para um fluxo unidimensional. Então, na figura de baixo, nós temos o nosso solo aqui, né, que estaria representando esse solo arenoso, conectando esse ponto A ao ponto B, aqui em cima, com cargas distintas. E aqui as cargas que estão envolvidas no nosso processo. Aqui na parte de cima, nós temos a carga total no ponto A, né? Então essa carga aqui seria a carga piezométrica no ponto A, e aqui eu tenho uma carga total. Do mesmo jeito, eu tenho aqui do lado direito a carga total no ponto B, que nos fornece um gradiente, ou melhor dizendo, uma variação de carga total que induz o fluxo, né? Então, aqui embaixo, isso também está representado, aqui a carga total no ponto A, né? Carga total no ponto B e o ΔH, que é a diferença da carga total do ponto A em relação ao ponto B, e agora sim o gradiente que nós temos nessa situação, que é a variação da carga total em relação ao comprimento desse solo. Então, com base nisso aqui, nós podemos, por exemplo, calcular a vazão que nós perdemos aqui nesse processo. Se nós quisermos, por exemplo, impermeabilizar esse canal por conta de uma perda muito grande de vazão, podemos avaliar isso com base no cálculo da vazão, utilizando o quê? A lei de Darcy, que nós já havíamos estudado. Então, aqui o gradiente está aqui, ΔH sobre L. Então, este é uma visualização de um problema que é real, né? Uma situação real, onde é ligeiramente bidimensional, mas que nós podemos simplificar por unidimensional. Então, vão existir casos que isso não é possível, e nós temos então que entrar numa análise de fluxo bidimensional. Para chamar a atenção a vocês de alguns aspectos relacionados com os cálculos, eu coloquei aqui um pequeno exemplo de fluxo ainda unidimensional sobre uma camada impermeável. Então, eu tenho aqui um fluxo de água nessa camada, o nível da água está nessa posição aqui, e eu posso calcular, então, a vazão que passa por aqui, tendo essas informações. Obviamente que eu preciso das informações de onde está o nível d'água, e o fluxo, então, nessa direção, pode ser calculado a vazão, né, utilizando a lei de Darcy, né. Então, apenas para ilustrar o que nós precisamos calcular para determinar a vazão, né, sempre levando em consideração os aspectos trigonométricos. Então, é mais para chamar a atenção desse aspecto. Bom, num fluxo bidimensional, aqui tem uma ilustração, uma vista aqui de um vale, nós temos a chuva que infiltra, que tem um runoff que vai para o rio, infiltra pelo solo com camadas distintas, e eu tenho com certeza absoluta um fluxo
bidimensional, né? Tem um movimento de água nas duas direções. Então, no dia a dia, nós vamos ter isso aí. Se isso aqui é uma encosta, se existem edificações aqui que sejam construídas, elas precisam levar em consideração eventuais fluxos que podem haver aqui para calcular a eventual possibilidade de ruptura do talude, por exemplo, né? Além, claro, da questão de estabilidade da própria estrutura nesse local, nesse solo. Então, o fluxo bidimensional, obviamente, que é mais complexo do que o fluxo unidimensional e exige um conhecimento muito grande da estratigrafia do local. Veja, por exemplo, essa obra. Né? Nessa foto aqui da esquerda, tem uma escavação, né? Uma enorme escavação, escorada. Né? Então, aqui foi escavado e tem um escoramento aqui sustentando esse solo nas laterais. Né? Se por acaso eu tenho aqui um nível d'água, em alguma posição aqui eu tenho um nível d'água, né? Essa água que está aqui, ela vai estar do lado de cá dessa contenção, num determinado nível, e dentro, como vocês estão vendo, não tem água, ela está sendo bombeada para fora desse sistema. Então, na figura da direita, tem um desenho esquemático do que pode estar acontecendo desse lado de cá. Então, eu tenho aqui a parte superficial, né, do meu terreno. Essa parte superficial tem um escoramento, não detalhei aqui o escoramento, mas ele está aqui o escoramento, e a água está fluindo e ao mesmo tempo ela quer entrar aqui embaixo, porque tem uma diferença de carga aqui, né? Tem uma diferença de carga, ela vai querer fluir para cá, né? Vai sair daqui, então o nível d'água estaria aqui, né? E eu tenho aqui um sistema de bombeamento que está tirando essa água, está rebaixando o freático. Ainda assim, vai querer fazer esse movimento aqui. Preciso então colocar bombas aqui para tirar essa água de modo que eu possa trabalhar nessa região. Então, todo esse tipo de análise é importante e tem que ser feita para poder você executar uma obra como esta. Outros exemplos de fluxo bidimensional são as barragens. Né? Então, tem aqui a construção de uma barragem, que é uma seção da minha barragem. Quando houver a formação do lago, essa água vai querer passar do lado de montante para o lado de jusante, né? Por dentro dessa barragem, e isso vai gerar um fluxo bidimensional. Né? Então, numa situação como de uma barragem, você começa a construir então o reservatório, a água vai subindo e vai gerando um movimento da água de montante para jusante, né? Que é captada pelo sistema de drenagem da barragem para que possa ter um sistema controlado de saída de água aqui para jusante. Então, ombreiras também, veja, as ombreiras da barragem são uma barragem de concreto, e nas ombreiras também nós temos fluxos bidimensionais, que também precisam ser analisados. Outros exemplos aqui de fluxo já em áreas urbanas com diques, por exemplo, né, para proteção de áreas urbanas, de evitar inundação. Esses diques, mesmo que sejam pequenos, eles também têm que ser calculado o fluxo que vai passar através dele, para que a gente possa controlar essa água e bombear novamente para o rio, ou para o local onde está sendo a fonte desse fluxo. Né? Então, você associa com isso piscinões e sistema de drenagem que protegem áreas urbanas. Né? Então, como a gente sabe, as nossas áreas urbanas têm sérios problemas que foram criados ao longo dos anos, e hoje nós temos que resolver alguns deles de forma muito mais complexa do que seria resolvido se desde o começo nós tivéssemos tido outra abordagem. Então, num fluxo bidimensional, nós temos aqui um exemplo de uma estrutura de contenção aqui de água, né? Esquematicamente desenhada aqui, considerada aqui nesse caso impermeável, e nós temos o nível d'água aqui nessa situação. O solo está aqui, temos o solo e na base um material impermeável, uma rocha sã, por exemplo. Né? E aqui nós vamos ter então um fluxo. Então a água vai passar para cá e
querer sair do lado de cá. Vai se estabelecer aqui, né, um movimento da água nessa direção. Nós tínhamos visto que a velocidade no fluxo unidimensional, elas são paralelas, os vetores da velocidade são paralelas. Nesse nosso caso, eles não são. Né? Então, tem um vetor de velocidade está aqui, o outro vetor de velocidade está para cá, né? Ele vai fazendo uma tangente a essa linha que a gente chama de linha de fluxo. Né? Essa linha de fluxo. Essa linha de fluxo, você pode, nós vamos ver algumas imagens sobre isso, mas se você inserir aqui um corante num determinado ponto, esse corante vai caminhando por essa linha aqui até sair do outro lado. Né? Então aqui nós temos uma ilustração do que seria a linha de fluxo e os vetores de velocidade associados a ele. Bom, então quais são os objetivos do estudo do fluxo? Primeiro, estimar a vazão. Não necessariamente nessa ordem, porque as prioridades vão depender do tipo de obra que se está estudando, do tipo de problema. Então, nós vamos estimar vazões, né, como nós fizemos no fluxo unidimensional. O fluxo unidimensional, salientando, tipicamente resolve o problema da determinação do coeficiente de permeabilidade em laboratório. Né? Vamos determinar gradientes, importância do gradiente, nós vimos anteriormente na questão da formação de areia movediça, que pode gerar o piping, que é uma erosão interna do nosso material, tanto se for numa barragem como se for um terreno natural. Vamos estudar a determinação da distribuição de poropressão ao longo de algumas estruturas, importantes para garantir a estabilidade daquela estrutura, e também é fundamental para cálculo de estabilidade de taludes e da obra em geral. Né? A determinação tanto da vazão quanto do gradiente das pressões nos permite ter uma avaliação da estabilidade das obras. Bom, então, naquela nossa mesma figurinha, nós temos aqui então o fluxo bidimensional aqui nessa região, né, que vai passar aqui por uma região e vai passar aqui. E se nós tomarmos aqui um elemento infinitesimal para estudarmos, nós vamos então partir dele para desenvolver a equação que vai permitir o cálculo do fluxo no meio poroso. E essa equação é a equação da continuidade, que tem algumas hipóteses. Né? Então, primeira hipótese, que o fluxo está já estabelecido de montante para jusante. O que quer dizer isso? Quer dizer, a água que está entrando aqui, ela já está no regime permanente, de maneira que o que entra no meu sistema sai do meu sistema. Né? Então, não é um solo seco que está recebendo água, recebe a água, preenche os vazios e essa água ainda não está ali saindo. Nesse nosso caso, não. Nós já temos aqui um fluxo permanente, um fluxo estabelecido de montante para jusante. Uma outra hipótese é que a água é incompressível para os níveis de tensões que nós estamos trabalhando, de pressão também, isso é bastante razoável. E uma outra hipótese é que o solo não varia de volume, né, durante esse processo em que a água está passando pelo corpo de prova. Alguns solos isso pode acontecer, no nosso caso isso não acontece, é uma hipótese que nós estamos fazendo e a quantidade de água que entra é igual à quantidade que sai. Então, se nós tomarmos aqui numa direção a velocidade multiplicado pela área, uma vazão. Então, isso aqui seria a vazão que entra no meu sistema. Se nós considerarmos que há algum ganho ou perda de velocidade durante esse processo, nós temos na saída a velocidade mais a variação da velocidade nessa direção, multiplicado pela área, e nós temos então a vazão de saída. Então, nós temos a vazão de entrada, tanto a entrada nessa direção quanto a entrada nessa outra direção, e nós temos a saída dessa água nas outras faces. Né? Estamos considerando que o fluxo é bidimensional. Né? Em algumas situações ele pode ser tridimensional, mas nós não vamos entrar nesse estudo tridimensional, que hoje em dia também já é bastante comum, existem softwares que já lidam com esse tipo de fluxo. Bom, então, detalhando esse movimento da água nesse nosso elemento infinitesimal, né, com a entrada de uma vazão e uma saída de uma vazão, e considerando que o que entra é igual ao que sai, nós então podemos escrever essa expressão aqui,
que ilustra exatamente o que acontece. Quer dizer, a saída menos a entrada é igual a zero, né? Por isso, nós concluímos então que as variações da velocidade na direção x mais a variação da velocidade na direção y, ela é igual a zero. Então, não tem um ganho, nenhuma perda de velocidade dentro desse meu processo. A velocidade é constante aí dentro do meu solo. Uma vez que entra ali, ela passa a ser constante. Então, se nós aplicarmos a lei de Darcy a essa expressão, a essa equação da continuidade, nós estabelecemos aqui, nós temos a velocidade igual ao coeficiente de permeabilidade multiplicado pelo gradiente, né? Então, o gradiente é o que é? É o ΔH dividido pelo ΔX. Na direção do x, na direção do y, mesma coisa. Substituindo essas expressões da lei de Darcy na equação da continuidade, nós chegamos a essa expressão que indica que a variação que o coeficiente de permeabilidade numa direção aparece aqui, o coeficiente de permeabilidade na outra direção aparece nessa outra parcela. Mas se nós considerarmos que o nosso solo é isotrópico, né? Nosso solo é isotrópico, portanto a permeabilidade na direção x é igual à permeabilidade na direção y, a nossa equação se simplifica e fica independente do coeficiente de permeabilidade e que nos gera essa equação aqui, que é a equação de Laplace, que é a equação que nós temos que resolver para podermos calcular as pressões, as vazões dentro do nosso fluxo bidimensional. Esse aqui é o Laplace. Bom, esta equação nos permite determinar, dentro do nosso sistema, temos aqui um problema a resolver, trata-se de uma barragem de concreto, está aqui a barragem de concreto, né, que também serve de vertedouro, né, se isso aqui extravasar, ela passa por aqui, mas nós temos aqui uma diferença de carga de montante para jusante. Se nós quisermos determinar onde se localiza os pontos de uma determinada carga, né, posso estabelecer um valor de carga aqui qualquer, x, por exemplo, eu consigo calcular onde está localizado, com as coordenadas x e y, onde está localizado esse valor de carga total x. Por exemplo, que seja essa linha aqui. Então, esses pontos aqui, né, que eu estou indicando aqui, seriam os pontos onde o valor da minha carga total tem um valor x. Essa é a linha aqui. Então, a equação permite eu determinar esses pontos onde eu tenho a mesma carga, né? Essas seriam as linhas equipotenciais, ou seja, as linhas com os mesmos potenciais. Da mesma forma, eu posso estabelecer um outro valor, por exemplo, y, e determinar novamente onde estão esses pontos, e determinar essa linha, e assim por diante. Então, eu posso determinar onde ficam as linhas que possuem um determinado valor de carga potencial. Por outro lado, se eu inverter essa equação, né, eu passo a poder determinar as linhas de fluxo, né, que são essas aqui. Vamos mudar aqui a cor do nosso... Deixa eu apagar aqui esse vermelho aqui que eu havia feito. E eu posso determinar, então, as linhas de fluxo, que são ortogonais às linhas equipotenciais. Então, essa é uma linha de fluxo, nós já tínhamos inicialmente desenhado algumas delas em algumas situações. Então, essa aqui seria a nossa linha de fluxo. Então, com a equação de Laplace, eu posso estabelecer a minha rede de fluxo, né? E essa minha rede de fluxo é composta das linhas equipotenciais e das linhas de fluxo. Nesse meu sistema aqui, eu tenho linhas de fluxo que estão aqui, ó, essa aqui é uma linha de fluxo que está contornando aqui essa estaca-prancha que está aqui, passando pela fundação e saindo do lado de cá, né? Do mesmo jeito que eu tenho essa outra aqui, e tenho uma que vem lá de longe e
que passa aqui por baixo, né? Formando aqui esses canais de fluxo. Isso aqui são canais de fluxo por onde passa uma determinada vazão, né? Ao final aqui eu tenho uma vazão total, que seria a soma de todas as vazões desses pequenos canais. Nesse mesmo desenho aqui, é importante a gente já mencionar que nós temos aqui, essa aqui é uma equipotencial também, mas uma equipotencial bastante fácil de você definir qual é o valor, porque nós sabemos qual é a carga que está atuando aqui. Então, essa é a equipotencial de maior valor, e do outro lado, essa é a equipotencial de menor valor, né? E com isso nós temos uma condição de contorno estabelecida em termos de potência de equipotenciais e também de vazão. Então, aqui embaixo, por exemplo, não há fluxo, então a água não vai passar para cá, né? Então, isso aqui está considerado como sendo impermeável. Bom, as barragens, elas podem sofrer problemas e esses problemas devem ser analisados antes deles acontecerem, exatamente para evitar esses problemas. Nessa imagem, por exemplo, nós temos aqui uma água saindo no meio do talude, né? Obviamente que não é desejável isso, porque você começa um processo de erosão, como já está acontecendo aqui, né? Então, essa barragem que está aqui assim, a água está aqui em cima e o fluxo está saindo no talude. Ou seja, o sistema de drenagem que eventualmente possa existir aqui, né, se existir um sistema de drenagem aqui, que deveria captar essa água, não está sendo eficiente e a água está saindo no talude, né? Isso vai gerar certamente um problema e essa barragem pode vir a romper. Então, vejamos aqui agora um pequeno vídeo mostrando qual é o problema que nós estamos falando. Most all dams experience seepage to one degree or another. While the dam experiencing seepage may appear in sound Então, condition, veja, there may be sempre vai damage acontecer um occurring to the fluxo. internal Nós structure of temos the que dam. controlar esse fluxo. Então, veja If aqui que está seepage saindo flow água rates por appear to be ponto increasing que and não the é o flow is ponto not clear and is carrying adequado, material, né? O sistema de internal drenagem não está erosion or captando. piping is likely occurring. Então, está havendo aqui uma erosão Piping is an interna. erosion process that occurs inside the dam whenever the seepage flow starts eroding embankment materials out of and away from the dam. This starts at the downstream slope or toe and moves rapidly upstream to the impoundment. This process will tend to accelerate as the expanding larger opening or pipe allows for increased seepage flows. If left unattended, the seepage flow and progressive internal erosion will soon get out of control. When the internal pipe or void becomes large enough, the embankment structure above it will collapse. This Então, will veja aqui, result in a failure of the dam's resultado seria embankment esse. and a potentially catastrophic release of the stored water, which may cause serious property damage and loss of life. Vamos retornar aqui um pouquinho aos conceitos que nós vimos no fluxo unidimensional e eu pergunto para vocês, nessa ilustração que nós temos aqui, onde nós temos a superfície do terreno indicada por essa superfície aqui, que não é horizontal, e nós temos dois pontos, ponto A e o ponto B, dentro dessa massa de solo, e eu pergunto, existe fluxo de A para B ou de B para C? Como é que nós determinaríamos esse valor, né? Se existe fluxo ou não. Então, primeira coisa, para existir fluxo, eu tenho que ter uma variação de carga total. Então, a variação de carga total é que vai me definir se eu tenho ou não fluxo. Não é a pressão, não é a carga piezométrica, é a carga total. Então, vejamos aqui as cargas que estão envolvidas no ponto A. Então, qual é a carga altimétrica no ponto A? Então, a carga altimétrica no ponto A está relacionada com esse referencial que já foi estabelecido aqui para nos facilitar. Então, esse referencial aqui indica que a carga altimétrica do ponto A é 3,5 metros, né? 3,5 metros. E a carga piezométrica no ponto A está indicada pelo valor da pressão determinada. Então, se conhece essa pressão, né? Vamos ver logo adiante como é que se conhece esse valor aqui. Então, esse valor aqui, nesse caso, está dado e é 20 kPa. 20 kPa de pressão. Nós precisamos converter isso em carga piezométrica, e a carga piezométrica equivalente a 20 kPa, admitindo um peso específico da água de 10 kN por metro cúbico,
teríamos então uma altura piezométrica de 2 metros, o que nos fornece uma carga total no ponto A de 5,5 metros. Da mesma forma, no ponto B, a carga altimétrica no ponto B vale 1,5 metro, né? Conforme indicado aqui por esse valor aqui. A carga piezométrica no ponto B, da mesma forma que no ponto A, foi determinada por meio de um piezômetro, por exemplo, e nós temos que ela vale 50 kPa, que convertendo em metros de coluna d'água, nos fornece 5 metros aproximadamente de coluna d'água. Portanto, a carga total no ponto B vale 6,5 metros. Né? Então, a gente já chega à conclusão que existe um fluxo de B para A. Né? Agora, vamos introduzir aqui, apagar aqui essas setas, vamos introduzir aqui os piezômetros que eventualmente foram responsáveis pela determinação dessa pressão. Então, se eu colocar aqui, né, um piezômetro seria um tubo, né, nesse caso um bastante simplificado piezômetro, é um tubo aberto, né, a mesma coisa aqui, um tubo aberto aqui até a superfície, que vai me permitir determinar qual é a pressão da água no ponto A e no ponto B. Né? Então, com esse piezômetro, a água ela vai subir, né? Ficou aqui o tubo instalado aqui, ela vai subir uma determinada altura, até aqui, que é exatamente os 2 metros de coluna d'água, equivalente aos 20 kPa. A mesma coisa vai acontecer com o ponto B, né? Ele vai subir aqui até 50 kPa, ou 5 metros de coluna d'água, em relação àquele ponto ali, e eu vou ter o piezômetro indicando esse valor de pressão. Com isso, nós podemos, né, já facilmente identificar aqui, ó, a carga piezométrica está aqui, né, a carga piezométrica do ponto A, e a carga altimétrica do ponto A, nos dando aqui uma carga total no ponto A. Do mesmo jeito, do lado de cá, eu tenho a carga piezométrica do ponto B, né, e a carga altimétrica do ponto B, nos fornecendo aqui a carga total no ponto B. Então, já visualmente, nós já estamos identificando que a carga total no ponto B é maior do que a carga total no ponto A. Bom, a equação de Laplace, ela pode ser resolvida de várias maneiras, né? Nós vamos mencionar algumas das maneiras que ela pode ser resolvida e vamos tratar apenas de algumas delas, ou vamos especificar em uma delas especificamente. Então, eu posso resolver ela de forma exata, estabelecendo, integrando aquela equação diferencial para um problema específico, dada uma geometria, dadas as condições de contorno, que é um problema matemático, e existem livros que apresentam soluções para geometrias específicas. Já teve alguma utilidade no passado, hoje tem muito menos utilidade esse tipo de solução. Uma outra solução, uma solução aproximada, né, ela pode fazer uso de analogias. Então, por exemplo, a diferença de potencial elétrico pode gerar uma variação de potencial elétrico dentro de um determinado sistema. Então, isso já foi utilizado anteriormente para cálculo de fluxo em água. Então, eu posso fazer uma analogia, por exemplo, com o magnetismo, ou mesmo com transferência de calor, associando esses diferenciais de potência de calor ou de carga elétrica como se fossem cargas hidráulicas. Outra solução que é mais utilizada hoje em dia são as soluções numéricas, né? Então, você tem aí uma quantidade grande de software, né, disponíveis que permitem o cálculo. O mais utilizado hoje em dia são essas análises por meio de soluções numéricas. É importante salientar que essas soluções numéricas exigem, embora aparentemente seja muito simples você calcular o fluxo em qualquer situação de geometria
e de parâmetros de solo, ela exige um conhecimento muito grande sobre o problema em si, né? Porque é muito fácil você obter um resultado que sai com uma cara muito simpática, mas que apresenta alguns equívocos fruto da implementação de parâmetros e de condições de contorno. Então, chamar a atenção para vocês que a solução numérica é hoje em dia a mais utilizada, mas exige um entendimento muito profundo do processo que está acontecendo para se definir as condições de contorno e parâmetros do material. Para que nós possamos dar essa base para vocês, nós usamos a solução gráfica como elemento didático para fazer isso, né? Então, construir a rede de fluxo graficamente, para que a gente possa compreender bem o que está por trás daquele fluxo, definindo as condições de contorno de cada problema. Então, elementos finitos, nós não vamos tratar dessa forma de resolver a equação de Laplace, mas ela gera uma malha em que a equação de Laplace é resolvida em cada um desses elementos aqui, né? E nós temos, então, todas as informações que nós precisamos. As equipotenciais e as linhas de fluxo ficam definidas, nós podemos calcular vazões em determinadas regiões, calcular determinadas pressões em determinados pontos. Então, ela nos fornece todas as informações necessárias para que nós possamos dimensionar e avaliar o comportamento do fluxo em qualquer geometria. Bom, nós vamos focar na solução gráfica. Então, para isso, vamos começar apresentando algumas definições para vocês. Algumas delas nós já vimos, vamos enfatizar aqui, com relação às condições de contorno. Então, no nosso problema, que apresenta aqui do ponto de vista geométrico uma barragem de concreto, aqui, né, numa fundação permeável, e com uma estaca-prancha aqui, né, um elemento que é impermeável, vai fazer também com que o fluxo tenha um pouco de dificuldade de passar para a montante e para a jusante. Então, a montante nós temos uma e a jusante também nós vamos ter uma outra estaca-prancha aqui. Então, nesse meu sistema aqui, o nível d'água está nessa posição indicada aqui nesse ponto. Do ponto A e o ponto B, nós temos uma equipotencial, é a maior equipotencial. Então, antes mesmo de eu desenhar a minha rede de fluxo, é importante, eu tenho que identificar quais são aqueles locais onde eu conheço as informações. Então, eu conheço a informação aqui nessa linha AB, e ela trata-se da máxima equipotencial, equipotencial de maior valor. Do mesmo jeito, a jusante, o ponto CD, eu tenho a minha equipotencial de menor valor. Então, eu conheço também esse valor. Então, eu sei qual é a altura do meu lago e sei qual é a carga que sai a jusante, definindo isso. Outro aspecto que eu tenho que definir, e isso é fruto da estratigrafia, é se há algum limite para o fluxo, né? Então, essa linha aqui embaixo, IJ, está definindo que a água não passa aqui. Então, essa parte aqui de baixo do meu problema é impermeável. Então, todo o fluxo vai passar entre essa superfície aqui e essa inferior, nesse ponto, contornando as duas estaca-pranchas que nós temos. Então, também temos aqui uma linha de fluxo, que eu já sei que aquilo ali será uma linha de fluxo, que é essa linha de fluxo que contorna a estaca-prancha nesse ponto, passa por debaixo da minha barragem e sai no outro lado. Essa é uma linha de fluxo. É a linha de fluxo mais curta, de comprimento menor, né? E a linha de fluxo de comprimento maior é exatamente essa que vai passar aqui embaixo, né? Então, veja que a água vem lá de longe e também vai passar aqui, né? Vai sair por aqui e também vai vir de lá. E do mesmo jeito vai sair mais perto aqui e também vai sair mais para lá. Então, até essa distância para o meu problema também deve ser analisada. Então, essas são as condições de contorno do meu problema. Então, na hora que eu for desenhar as linhas de fluxo, desenhar minha rede de fluxo, eu posso começar aqui com pontos de entrada da água, né? Então, essa linha de cima
é a equipotencial, né? Essa daqui é a minha equipotencial, em vermelho, né? E eu vou iniciar um processo de desenhar, né? Literalmente na mão, como a água vai entrar no meu sistema. Então, primeira coisa, trata-se de um fluxo no meio isotrópico. Então, as linhas de fluxo, essa em azul aqui, elas vão ser perpendiculares às minhas equipotenciais. Então, eu vou ter esses pontos aqui de entrada e vou ter aqui os pontos de saída da minha água a jusante, certo? Então, essas vão ser as linhas de fluxo. E eu vou ter aqui linhas equipotenciais. Como nós tínhamos visto anteriormente, eu vou ter as equipotenciais ao longo do meu solo. Eu vou perder essa minha carga aqui em cima, eu tenho um ΔH, né, que vai ser perdido ao longo desse caminho. Né? Então, eu começo aqui, como nós vimos anteriormente, definindo onde é esses pontos. Primeiramente, eu vou fazer isso arbitrariamente, né? Manualmente, eu estou fazendo esse desenho aqui para definir onde é que estão as minhas equipotenciais. Eu vou desenhando essa linha, obedecendo algumas regras. Como eu disse, as linhas de fluxo são ortogonais em relação às linhas equipotenciais, né? Então, eu faço esse desenho de uma forma suave, como está indicado aqui. As linhas de fluxo não tem nenhum movimento abrupto, né? A natureza não dá muitos saltos. Então, ela vem aqui, ó, passa por baixo da estaca-prancha, lembrando que ali é uma estaca-prancha, e sai do lado de cá, né? Obedecendo aqui os 90 graus aqui, 90 graus aqui. E escolho uma outra para fazer esse caminho aqui, né? Ele vai fazendo esse caminho. Pronto, defini aqui. Então, eu tenho aqui duas linhas de fluxo que eu desenhei, mas lembrando que eu tenho uma linha de fluxo que está aqui nessa parte superior e uma linha de fluxo que está aqui nessa parte inferior. E eu tenho, então, aqui uma espécie de um canal entre duas linhas de fluxo, onde passa uma vazão. Então, eu tenho canais de fluxo. Então, nesse meu desenho aqui, eu tenho uma, duas, três canais de fluxo, certo? Eu continuo o desenho e começo, então, a desenhar as minhas equipotenciais. Então, as equipotenciais são desenhadas em seguidas, né? Então, aqui as equipotenciais também perpendicular à linha de fluxo. Lembrando, isso aqui era uma linha de fluxo, aqui é uma linha de fluxo, então ele tem 90 graus aqui e 90 graus aproximadamente nesses pontos, né? Então, eu vou formando aqui, com isso, elementos quadrados. A ideia é formar elementos quadrados nessa nossa rede de fluxo, porque trata-se de um fluxo no meio isotrópico. Então, eu vou ajustando. Então, alguns lugares não ficaram muito quadrados, eu apago e faço novamente. Então, em geral, esse tipo de tentativa é feito num papel vegetal, onde você possa apagar com facilidade, com lápis, e você vai fazendo isso. É uma arte fazer essas redes de fluxo. O que é importante aqui? É não cometer erros graves. E que seriam erros graves? Primeiro, se o solo é isotrópico, ela tem que ser ortogonais, tem que formar quadrados entre elas. Então, se eu coloquei equipotenciais demais, eu tiro equipotenciais para gerar o quadrado. Se eu tenho equipotenciais de menos, eu posso colocar mais equipotenciais para aquilo se tornar um quadrado, né? Então, a linha de fluxo, uma não se cruza, elas não se cruzam, a linha de fluxo, porque o fluxo é laminar, então não há uma turbulência ali, então as linhas de fluxo não vão se cruzar. E ao final, nós vamos ter um sistema. Então, olhando essas linhas cheias aqui, né, seria o nosso desenho final, o desenho final da nossa rede de fluxo. E se nós quisermos refinar, aí eu posso colocar canais intermediários, linhas de fluxo intermediárias, que têm que estar acompanhadas das suas respectivas equipotenciais para manter o sistema como era antes, com quadrados aqui. Então, eu posso escrever aqui dentro desses quadrados um círculo. Isso seria a melhor maneira de eu avaliar isso aí. Nas extremidades, você sempre tem não obedece esse tipo de geometria que eu mencionei. Bom, então, essa construção da rede de fluxo graficamente pode ser ilustrada num sistema como esse aqui,
onde eu tenho um estaca-prancha, um nível d'água aqui a montante e um nível d'água jusante, né? Eu tenho esse ΔH e, portanto, a água vai querer passar desse lado para esse lado. Então, eu tenho aqui essa minha linha de fluxo que está desenhada aqui, uma linha de fluxo hipotética, uma das muitas linhas de fluxo que pode existir, e também uma equipotencial aqui. Então, eu tenho essa minha equipotencial. Se eu colocar piezômetros aqui, ó, né? Coloquei 2 piezômetros. Então, nesse ponto, vamos chamar aqui o ponto A e aqui o ponto B. No ponto A, essa é a carga piezométrica no ponto A. E aqui a carga altimétrica no ponto A. Então, eu arbitrariamente defini que o meu referencial fosse esse. A mesma coisa no ponto B. No ponto B, essa é a carga piezométrica no ponto B e essa é a carga altimétrica no ponto B. Veja que eles têm a mesma equipotencial, mesmo potencial total, né? A carga potencial total aqui é igual à carga potencial aqui, o que indica que eles estão numa linha de mesmo potencial, né? Então, a água para sair desse ponto para ir para esse ponto, ela perdeu carga, né? Então, eu tenho esse ΔH total a perder e em cada caminho ele perde um ΔH pequenininho e vai perdendo à medida que vai caminhando. Então, se nós observarmos esse desenho aqui da direita, nós temos já todas as linhas de fluxo desenhadas em vermelho e as equipotenciais pontilhadas. Então, nós temos um canal de fluxo, 2 canais de fluxo, 3 canais de fluxo, 4 canais de fluxo. Então, o número de canais de fluxo está indicado aqui, ó, NF igual a 4. E número de perdas de cargas? Nós temos essa primeira, né, perdi esse primeiro ΔH1 aqui, depois o segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Então, tivemos 6 perdas de carga. Então, o ND é número 6. Vamos ver alguns desenhos de rede de fluxo manuais aí, feitos pelo Terzaghi. Então, aqui uma estrutura também impermeável, com 2 estaca-pranchas. Veja o desenho e as linhas de fluxo e as equipotenciais, sempre obedecendo aqui os quadrados aqui na maioria dos pontos, a entrada 90 graus, ortogonalidade aqui. Veja que ele faz um movimento para sair aqui a jusante, né? Então, nós temos nesse caso aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos 8 canais de fluxo, né? Então, o número de canais de fluxo, 8. 8 número de canais de fluxo aqui. E o número de equipotenciais, vamos lá. Eu tenho o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 21º, 22º. Então, o ND seria 22. Então, eu tenho aqui 10 metros a perder, né, de montante para jusante, dividido por 22. Né? Então, eu tenho que as perdas de cargas pequenas que eu vou ter vai ser o NH total dividido pelo ND. Né? Então, a cada perda de carga eu tenho esse valor. Essa é uma outra ilustração aqui também, já indicando aqui para vocês o número de canais de fluxo e o número de perdas de cargas existente nesse desenho que eu tenho aqui. Esse é um outro desenho aqui, indicando agora algumas características do material, né? Uma estrutura de concreto aqui com um cutoff aqui embaixo e alguns pontos na rede de fluxo. Então, nós podemos calcular, tendo a rede de fluxo, calcular quais são as cargas que eu tenho em qualquer um desses pontos. Né? Então, se eu quiser saber, eu preciso simplesmente determinar a carga total, dividir pelo número de perdas de carga e posicionar onde eu tenho aquela perda de carga e saber e calcular. Então, quantas cargas eu perdi aqui do ponto C de maior carga até o ponto A. Então, eu perdi a primeira perda, ΔHzinho aqui, 1, depois 2, 3, mas o A não está no final, está no meio. Então, eu perdi o quê? 3,5. Então, até chegar em A, eu perdi 3,5 ΔHzinhos. Né? Então, eu posso calcular exatamente qual existe um equipotencial aqui, né, que não tem
a mesma divisão dos demais, mas eu calculo aqui então que eu perdi 3,5 vezes o ΔHzinho. ΔHzinho sendo a perda total que eu tenho que perder de montante para jusante, dividido pelo número de perdas de carga que eu tenho, que nesse caso aqui, por exemplo, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Então, o meu ΔHzinho pequeno vai ser os 12 da carga total que eu tenho a perder, dividido por 12. Né? Então, esse aqui é o ΔH que eu tenho que perder total, e esse aqui é o ND, o número de perda de carga. Então, eu perco 1 metro a cada perda, a cada linha equipotencial que foi desenhada. Né? Então, aqui eu perdi, por exemplo, 3,5 de 12. Então, a carga total no ponto A vai ser 12 menos os 3,5. Certo? Mesma coisa nessa imagem que nós temos aqui. Né? Nesse caso, eu tenho aqui uma simetria de problema, né? É como aquele primeiro problema que nós vimos lá atrás de uma escavação, ela muito profunda. O fluxo tanto vem pelo lado de cá, quanto vem pelo lado de cá. Né? Então, é simétrico o problema. Então, se eu quiser calcular a vazão, eu posso calcular a vazão só dessa rede de fluxo e multiplicar por 2, desde que isso aqui seja longo o suficiente no nosso problema, ou seja, um fluxo bidimensional bem caracterizado. Então, eu posso calcular as pressões que estão aqui, as pressões atuantes entre um lado e outro da estaca-prancha, ou calcular as pressões ao longo dessa estaca-prancha. Para poder dimensionar essa estaca-prancha, eu tenho que calcular quais são as pressões de água que eu tenho aqui, certo? Então, nesse caso aqui, o nível da água está aqui em cima, inclusive tem um acúmulo de água ali acima do nível do solo, e por isso que a rede de fluxo inicia-se dentro do solo. Né? Fora do solo, não teria a rede de fluxo. Vejamos então aqui como é que nós calculamos a vazão. Então, nós tínhamos aqueles problemas onde nós tínhamos um fluxo, né? E nós já havíamos definido aqui que tínhamos as linhas de fluxo e as equipotenciais que iam perdendo carga à medida que o fluxo vai avançando. Né? Então, eu tenho aqui a minha linha de fluxo, essa daqui, e tenho as minhas equipotenciais. Né? Então, eu perco uma carga aqui, daqui para lá. Perco uma carga aqui. E nesse canal de fluxo que se forma, né? Eu tenho aqui uma vazão Q pequeno. Né? Se nós definirmos, então, que eu tenho um certo número de canais de fluxo, né? Eu sei que a minha vazão total vai ser o número de canais de fluxo multiplicado pela vazão. Né? Eu tenho essa expressão que pode ser definida, ou seja, a vazão total é igual ao número de canais de fluxo multiplicado pelas vazões pequenas que eu tenho aqui. Então, essa vazão pequena de cada canal também é dada pela lei de Darcy. Né? Então, vamos usar a lei de Darcy para isso aí. Então, a vazão vai ser a condutividade hidráulica do material, o ΔH sobre L, que multiplica a área que eu tenho. Então, o ΔH, obviamente, que é esse ΔH que está aqui, que foi calculado com base na vazão, na carga total que tinha a ser perdida. Então, o ΔH pequenininho foi o ΔH grande, né, dividido pelo número de perdas de carga. Então, essa é uma outra relação que nós temos já definida. Então, aqui nesse caso aqui, qual é a vazão? O ΔH a gente conhece, né? O L, quem é o L? O L é essa distância daqui para cá. Vamos chamar esse L de A. Né? E quem é a área? A área é a área que o fluxo está avançando. Então, a área, a primeira frente da área seria essa distância aqui, B. Né? Mas é uma área, portanto, nós temos que fazer isso ser perpendicular ao nosso quadro, a nossa imagem aqui. Né? Então, essa área aqui, essa vazão, ela poderia ser escrita da seguinte maneira: o L é o A e a minha área é o B vezes 1.
né? Porque eu estou fazendo por metro de estrutura, né? Perpendicular ao nosso desenho. Então, essa B vezes 1 nada mais é do que a área. Bom, como esse nosso desenho da rede de fluxo estabelece, como é isotrópico, e ele estabelece que essas linhas de fluxo e essas equipotenciais, elas devem formar quadrados, portanto, A é igual a B, né? A é igual a B. Se A é igual a B, a vazão vai ser dada por essa expressão, né? Então, se eu substituir agora essa expressão nessa equação lá de cima, que nós já tínhamos visto, eu vou ficar com a seguinte equação. A vazão vai ser NF, que multiplica a condutividade hidráulica, ΔH. Né? E agora, trazendo essa outra definição para cá, eu vou ter que a minha vazão vai ser igual ao NF, que multiplica o K, ΔH sobre ND. Então, eu posso escrever de uma forma mais direta que a minha vazão vai ser dada por essa expressão aqui. Ou seja, a relação entre as linhas de fluxo e as linhas equipotenciais, a quantidade delas, multiplicado pela condutividade hidráulica, multiplicado pela perda de carga. Então, a nossa rede de fluxo entrou aqui nessa informação aqui, né? Essa relação entre a quantidade de linha de fluxo e a quantidade de equipotenciais é o fator de forma da nossa rede, né? Então, o fator de forma da rede de fluxo. Esse fator de forma, ele vai ser muito parecido quando você desenha a rede sem cometer erros graves, né? Então, qualquer um de vocês que estabeleça que o desenho vai ter 6 canais de fluxo, ou 7 ou 8, cada um vai definir um, mas a relação entre eles vai ser igual. Então, a vazão vai ser pouco afetada por esse seu desenho que foi feito por diferentes mãos. Bom, vamos ver de uma forma mais organizada essa dedução que nós vimos para consolidar melhor os conceitos. Então, nós temos aqui duas equipotenciais, nós já tínhamos mostrado anteriormente, e agora duas linhas de fluxo. Essas duas linhas de fluxo formam, então, o canal de fluxo por onde vai passar a vazão, parte da vazão total do nosso sistema. Então, o desenho, a rede de fluxo já permite circunscrever círculos entre as linhas de fluxo e as equipotenciais, formando, então, quadrados. As dimensões desse quadrado, aqui nesse caso A e B, comprimento de um ponto para outro e a largura do canal de fluxo. E se eu colocar um piezômetro nesse ponto, ele vai permitir a medição da carga piezométrica naquele ponto. Do mesmo jeito, na outra extremidade, eu vou determinar essa carga piezométrica. Então, eu tenho a carga piezométrica num ponto, num lado na primeira equipotencial, e a carga piezométrica na segunda equipotencial subsequente, né? Então, nesse ponto aqui. Bom, isso permite eu saber qual é a perda de carga que eu tenho dessa equipotencial para essa, que era aquela carga total do meu sistema dividido pelo número de equipotenciais. Então, essa é a definição de vazão que nós tínhamos inicialmente para cada canal, né? Então, a vazão total dividido pelo número de canais de fluxo, fornecendo aqui a vazão em cada uma desses canais. E a segunda definição que nós estabelecemos em relação à rede de fluxo é que a perda de carga em cada um desses canais é a perda de carga total, aqui com um Hzinho, mas é o H total do meu sistema, dividido pelo número de perdas de carga. Então,
aplicando a lei de Darcy, né? Toma aqui a lei de Darcy, aqui o gradiente, né? E aqui a área. Lembrando que essa área é essa frente aqui do avanço do fluxo por 1 metro de comprimento do meu problema, da minha barragem, por exemplo, né? Então, essa é a vazão e aqui a área, enfatizando. Então, a vazão total vai ser a vazão de cada canal multiplicado pelo número de canais de fluxo. Substituindo, então, a vazão em cada canal por essa expressão que nós escrevemos aqui em cima, nós temos que a vazão total é a condutividade hidráulica, aplicando a lei de Darcy, né? Multiplicado pelo gradiente, pela área, multiplicado pelo número de canais de fluxo. Então, nós chegamos, então, a uma relação que apresenta a relação entre as linhas de fluxo e as equipotenciais, que nós chamamos de fator de forma, nos fornecendo, então, essa equação geral aqui para o cálculo da vazão com a rede de fluxo. Tudo isso porque, veja que agora, o gradiente não está mais participando, porque ele está embutido exatamente no desenho da minha linha de fluxo. Então, o gradiente em cada ponto da nossa linha de fluxo agora, ele é diferente, diferentemente do que acontecia com o fluxo unidimensional. Vamos então calcular a vazão que passa sobre a fundação dessa estrutura de concreto, né? Então aqui nós temos uma estrutura de concreto, a prancha aqui, uma parede de diafragma. Então a água vai fluir por esse caminho aqui, contornar a parede de diafragma, passar para cá e para jusante. Aqui já temos a rede de fluxo desenhada, de maneira que nós vamos determinar a vazão que passa sobre essa fundação. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é, olhando a rede de fluxo, estabelecer aqui quais são os valores do número de canais de fluxo. Então, o canal de fluxo aqui nós temos 3, um canal, 2 canais, 3 canais, então temos o NF igual a 3, e o número de perdas de carga, né? Então, esse é o número de perdas de cargas que nós temos nessa rede. Então, a primeira está aqui, então, a primeira perda de carga, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, são 10 perdas de carga, né? De modo que cada perda de carga tem o valor correspondente a 6,3, que é a carga total aqui, né? Então, essa carga aqui, o ΔH é 6,3, temos 0 aqui, portanto, a perda de carga é 0,73 metros. Então, a cada equipotencial, nós perdemos 0,63 metros. Então, isso já está estabelecido da rede de fluxo que foi já fornecida. Então, a vazão que passa por essa fundação é dada por essa expressão, que nós já tínhamos visto anteriormente, de modo que o valor da vazão, nesse caso aqui, vai ser 5 vezes 10 a menos 5 metros por segundo, 6,3, que é a diferença de carga de montante para jusante, multiplicado pelo fator de forma. Então, isso vai ser 5 vezes 10 a menos 5, o ΔH 6,3 e o fator de forma. Então, a nossa vazão é 0,0001 metros cúbicos por segundo por metro, né? Por metro, porque nós estamos fazendo longitudinalmente, considerando 1 metro aqui de estrutura, né? Então, dependendo do vale, isso pode se estender por 50, 100 metros, como for. Então, a vazão total será esse valor multiplicado pelo comprimento longitudinal da barragem. Então, essa é a vazão.
Como é que eu determino, então, a pressão nos pontos A e D? Nos demais será semelhante. Então, veja que o ponto A encontra-se a jusante da estaca-prancha, que está aqui, a montante da estrutura, né? E até chegar nela, há uma perda de carga. Como é que eu vou calcular a pressão de água nesse ponto? Para eu calcular a pressão de água nesse ponto, eu preciso determinar as cargas hidráulicas, né? Então, as cargas hidráulicas. Carga altimétrica no ponto A, por exemplo, vale quanto? É a posição que esse ponto está em relação ao nosso referencial, né? Então, como eu tenho aqui 17,2 até esse ponto e 1,6, que é esse dente aqui que está dentro da fundação, eu tenho que a carga altimétrica vale 15,6. 15,6 carga altimétrica. Bom, a carga piezométrica eu não posso determinar diretamente, eu preciso primeiro calcular a carga total. Essa eu tenho condições de calcular. Então, a carga total no ponto A vai ser igual a quê? Bom, vamos considerar um ponto aqui qualquer, chamar esse ponto aqui de ponto W. Então, a carga total no ponto A, né, será a carga total no ponto W menos alguma coisa que ele vai perder até chegar no ponto A. O que ele vai perder? Ele vai perder uma vez ΔHzinho, 2, 3, 4 e meio, como se eu tivesse aqui uma equipotencial intermediária, né? Então, ele vai perder 1, 2, 3, 4 e meio, 4,5 do ΔHzinho, né? Então, quanto vale a carga total no ponto W? Carga total no ponto W vale a carga altimétrica no ponto W, que é o 17,2, mais a piezométrica, que é o 6,3. Então, eu tenho aqui 23,5 menos 4,5 vezes o ΔH, que é 0,63, isso vai me dar um valor de 0,63, 23,5, 4,5,63, 23,5. É o que? 20,67 metros, né? Essa é a carga total no ponto A. Portanto, a carga piezométrica no ponto A vai ser 20,67 menos 15,6. Então, eu tenho uma carga piezométrica de 5,07. Então, a pressão no ponto A vai ser a carga piezométrica no ponto A multiplicado pelo peso específico da água. Então, a pressão no ponto A vai ser 50,7 kPa. De forma análoga, nós vamos fazer para o ponto D, né? O que vai diferir? O ponto D ele está na mesma carga altimétrica do ponto A. Então, a carga altimétrica será igual. A diferença da carga altimétrica. Então, nós temos aqui a mesma carga altimétrica no ponto. Essa carga total, nós temos a mesma carga altimétrica. Então, a carga total vai diferir a perda de carga até chegar lá. No caso da ponto A era 4,5, e aqui vai ser o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 equipotenciais para chegar lá. Então, a carga total no ponto D vai ser os mesmos 23,5 menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perdas, e é o ΔHzinho aqui, né? Isso vai fazer que a carga total no ponto D seja 27,63, 23,5, 19,1 metros, né? Isso faz com que a carga piezométrica no ponto D seja igual a quanto? A carga total menos a carga altimétrica.
vamos ter aqui 3,49 metros, que vai me dar uma pressão no ponto D de 34,9 kPa. Né? Então, você já observa aqui que existe uma carga maior aqui, né? Então, o diagrama de distribuição de pressão nessa região, a gente pode fazer com que, desenhando isso aqui em alguma escala qualquer aqui, nós vamos ter um valor aqui que vai ser decrescente para cá. Essa distribuição de pressão aqui vai ser usada, né, sobre a fundação dessa estrutura para dimensionar a estrutura, inclusive com relação a ela eventualmente quebrar aqui, né, nesse ponto, para ter que ser armada, né, ou ser levantada por esse esforço. Então, a última pergunta que nós temos aqui é: qual seria o gradiente hidráulico entre os pontos X e Y? Né? Qual seria o gradiente hidráulico aqui? Então, a gente sabe que o gradiente hidráulico é a perda de carga dividido pela... Então, o gradiente nesse ponto aqui e em qualquer outro ponto é o ΔH do ponto, vamos dizer, de X para Y, dividido pelo comprimento de X para Y. Né? Então, qual é a perda de carga de X para Y? Como está se tratando de uma perda de carga completa aqui, é o 0,63. Então, é 0,63. E qual é o comprimento desse segmento aqui? Né? É aproximadamente, podemos pegar em escala, nesse caso vamos adotar aqui, é 1,6. Então, vamos imaginar que seja 1,6 essa distância desse ponto aqui para esse outro ponto ali. Então, qual que vai ser o gradiente hidráulico? 0,40 é o gradiente hidráulico nesse ponto, certo? Então, com isso nós podemos obter informações com relação à vazão, com relação à pressão e gradientes hidráulicos em qualquer ponto da rede de fluxo. Bom, a consequência de você ter gradientes elevados sem controle é, como nós já vimos anteriormente, o pipe. Aqui uma imagem de uma ruptura de uma barragem por pipe, né? Outra aqui também, né? Aqui a erosão interna que se estabelece, que tem que ser então rapidamente esvaziar a barragem para evitar um acidente maior. E tudo isso está associado com a nossa capacidade de projetar adequadamente o sistema de drenagem. Né? Então, o sistema de drenagem, os filtros, né, eles são usados com o objetivo de facilitar a drenagem, controlar a saída de água, né, e, ao mesmo tempo, impedir que os finos sejam carreados. Vamos entender aqui esse aspecto, porque aqui nós fazemos uma barragem, por exemplo, com essa forma aqui, né, e temos que fazer um sistema de drenagem. Vamos imaginar que, nesse caso aqui, o sistema de drenagem seja um filtro vertical aqui, que continua horizontalmente e sai ali a jusante. Né? Então, aqui eu posso ter um material com enrocamento e aqui um material mais fino. Né? Esse material que é constituído a barragem, né, esse aqui, ele, obviamente, é muito mais fino do que o material do filtro. Né? De modo que você vai ter um material fino, né, aqui, e ao lado desse material fino, você vai ter um material mais grosso. Né? Material mais grosso, porque é exatamente o dreno. Né? E o que pode acontecer aqui? Em função do gradiente, né? Porque se você tem um nível d'água aqui, e vai se estabelecer, então, uma rede de fluxo aqui. Né? Estabelecer uma rede de fluxo e vai existir um gradiente nessa direção, que pode eventualmente pegar uma partícula dessa e carrear ela por entre a partícula do filtro. Né? E essa partícula pode ir saindo. Com esse escape dessa partícula, eu posso começar a criar uma erosão interna mesmo nesse ponto. Né? Eu não preciso nem daquele outro problema em que eu não tenho o filtro e a água sairia aqui no meu talude. Né? Ele vai ter uma erosão interna por dentro do próprio filtro. Então, eu preciso ter um filtro que facilite a drenagem, ou seja, que receba essa água e de forma controlada leve para
para jusante e, ao mesmo tempo, impeça que os finos sejam carreados, né? Então, essa necessidade de se fazer filtros, ela exige em vários tipos de obras. Barragem, muro de arrimo e outros tipos de estrutura que você tem um fluxo que possa eventualmente carregar materiais. E pode ser usado materiais granulares ou, em alguns casos, geotêxteis. Então, essa figura aqui ilustra a barragem também com o núcleo impermeável e o sistema de drenagem, com transições para um lado, para o outro, para facilitar e controlar a saída de água e evitar o carregamento de finos, né? Então, você tem um material mais fino aqui e você faz uma transição para o material mais grosso. Mesma forma nessa figura aqui de baixo. Bom, então, existem aí dois critérios que devem ser obedecidos para o filtro. Um é o critério de retenção de finos. Ele impede, então, que os finos sejam levados ou lavados por dentro do sistema de drenagem ou mesmo pelo talude, né? Então, se você tem um filtro, aquilo vai segurar aqueles finos. Então, a conclusão, o filtro não deve ser muito grosso, porque se ele for muito grosso, os finos vão passar por ele, né? E existe o critério de permeabilidade, para facilitar a drenagem. Você quer exatamente que não se desenvolvam grandes pressões, que aquelas pressões sejam dissipadas naquele ponto. Então, o filtro não deve ser muito fino. Então, veja que existem aí duas coisas antagônicas, né? Ele não pode ser muito grosso, também não pode ser muito fino. Então, existem os critérios de filtros. E os critérios de filtros são critérios empíricos, né? Esses critérios são critérios empíricos. E um dos critérios empíricos diz o seguinte, que o diâmetro correspondente a 15% do filtro tem que ser menor do que 4 vezes o T85 do solo, do qual ele tem que ser filtro, né? E no critério de permeabilidade, esse D15 do filtro tem que ser maior do que 4 vezes o D15 do solo. Então, existem outros critérios. Então, a ideia de mostrar isso para vocês é apresentar qual é a ideia que está por trás do critério de filtro. É impedir exatamente que um passe por dentro do outro e, ao mesmo tempo, facilite a permeabilidade do material. Então, vejamos então como é que nós aplicamos o critério de filtro em cima da curva granulométrica. Então, aqui nós temos uma curva granulométrica, onde está indicado aqui o solo base. Então, o que seria o solo base? Então, na nossa barragem, nós temos aqui o nosso filtro, né? E o nosso maciço. Então, esse solo do maciço é um solo mais impermeável e corresponde exatamente a esse solo base. Enquanto que essa faixa que está aqui, que nós vamos mostrar como é que se determina, trata-se então do material que vai ser filtro para esse material compactado aqui, mais impermeável. Então, o critério estão indicados aqui, né? Então, se eu pegar esse primeiro critério aqui, que diz que o diâmetro D15 do filtro tem que ser menor do que 4 vezes o D85 do solo, nós podemos pegar aqui a curva granulométrica, o D85 está aqui, então esse aqui 85% do material é menor do que este diâmetro que está aqui, 4 vezes esse diâmetro é esse valor, e, portanto, o D15 do material tem que estar nesse ponto aqui. Então, simplesmente transladando essa curva para cá, nós temos aqui uma envoltória superior para este filtro, né? Então, o segundo critério, que é o D15, tem que ser maior do que 4 vezes o D15 do solo. Então, o D15 do solo está aqui, 4 vezes o D15 é esse ponto. Portanto, novamente, transladando a curva para cá, nós temos uma faixa na qual o solo do filtro pode estar. Então, eu posso ter solos dentro dessa faixa aqui como solo apropriado para ser o filtro segundo o critério do Terzaghi.